Oi, taurinos! E aí, pessoal, como vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem, touros. Sejam todos muito bem-vindos aqui à sua leitura geral, intuitiva e atemporal. Ela não vai ressoar com todo o taurino, tá, pessoal? Então pega somente o que faz sentido para você, combinado? Se não fizer sentido nada aqui, você pode olhar os seus outros signos fortes do seu mapa, tá bom? Touro, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o link do meu e-mail. Vou deixar o meu e-mail para informação sobre consultas particulares, vou deixar o link da nossa nação jupiteriana. Se você deseja começar o ano aí já fazendo um curso de tarô, de numerologia cabalística, mandala astrológica, oratória, inteligência emocional, enfim, tem tudo lá na nossa nação jupiteriana. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link dos nossos e-books também, e o link do nosso devocional, né, pessoal? O principal aqui, um devocional completo que vai te auxiliar aí ao longo de 2026 a você aí desenvolver a sua melhor versão, tá? Com reflexões, atividades diárias, frases para reprogramação mental, enfim, tudo que você precisa nesse processo de autodesenvolvimento, tá bom? Bom, Touro, o nosso mantra da semana é: eu escolho focar naquilo que me expande. Eu escolho focar naquilo que me expande. Eu escolho focar naquilo que me expande. Coloque este mantra aí nos comentários, taurinos. Vamos trabalhar nesta energia, nessa semana. Bom, Touro, então vamos lá, meus queridos. Antes de mais nada, vamos averiguar aqui o estágio atual da sua jornada. Baseado nisso, você vai saber se o tarô vai conversar com você nesta semana ou não. Se não fizer sentido, você pode olhar os seus outros signos fortes do seu mapa, tá bom? Ok, universo, para Touro de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, o Sol na casa 2. Estágio atual da jornada deste grupo de taurinos, como eles estão? Estágio atual da jornada deste grupo de taurinos, como eles estão? Touro, como eles estão? Estágio atual da jornada. Ih, gente, 5 de ouros. 2 de ouros, alguns estão com falta, né? Alguns taurinos podem estar passando por um momento um pouco de escassez, eu diria, tá? 5 de paus aqui, 2 de ouros, a gente pode estar falando da vida profissional ou financeira. Principalmente para taurino, aqui eu não sei se você... Aqui alguns podem estar sem trabalho, desempregados, ou então são autônomos e aí pode estar passando por um momento onde a clientela reduziu, tá? Parece que tem uma sensação de que está faltando trabalho, ou está faltando clientes, ou está faltando alguma coisa. Então, alguns aqui têm claramente essa percepção de que está faltando. Independente de qual função que você execute. Aqui, se você trabalha em alguma empresa, pode haver aqui algum medo de ser dispensado, porque aqui, se você trabalha em alguma empresa, pode ser que essa empresa esteja passando por alguns desafios financeiros. E aí você percebe isso pela carga de trabalho que reduziu, tá? Aqui parece que reduziu a carga de trabalho, reduziu a demanda. E aí isso pode estar te deixando um pouco preocupado nesse sentido, né, de não entender como é que vai funcionar, né, essas questões aí, o mercado, etc, tá? Então existe aqui um taurino que está preocupado com essa questão financeira. Parece que está um pouco estagnado, 5 de ouros com 2 de ouros, dá o 7, né, dá essa energia parada. Do ponto de vista financeiro, Touro, parece que você está sentindo que está parado. Não tem encomenda, ou então, sei lá, ninguém te paga, ou você está desempregado, buscando trabalho, não consegue, faz até entrevista, mas não consegue, sabe? Tem uma coisa assim de parado na sua energia. E para muitos é finanças, tá? Imperatriz, principalmente aqui se você é mãe solo, ou se você, enfim, é mãe e aí pode estar preocupado com as questões do filho. Aqui pode ter aumentado muito algum tipo de custo relacionado a filhos, por exemplo, aumentou a escola, época de comprar material escolar, então eu tô sentindo que eu não tenho dinheiro, vou ter que de repente fazer um bico a mais, alguma coisa a mais, para poder inteirar o dinheiro para comprar material escolar. Enfim, então tem uma preocupação nesse sentido. Ok, universo, para Touro, para onde Touro está indo nos próximos 7 dias? Para onde Touro está indo? Touro, os próximos 7 dias. 8 de espadas.
com o pajem de espadas. Tem uma preocupação muito grande. Olha só, pajem de espadas com o 4 de espadas. Parece que você vai receber alguma notícia nos próximos dias, touro. Essa notícia, ela pode ser que ela não seja das melhores, mas é uma notícia que vai te trazer uma certa estabilidade. Por exemplo, vamos supor, nossa, eu sou freelance, não tem serviço nenhum. Nossa, os clientes sumiram todos, parece que tá todo mundo de férias, não tem cliente nenhum. Aí, de repente, pode ser que apareça um cliente que não é que vai ser maravilhoso no sentido, nossa, minha agenda tá cheia, mas pode ser que seja pelo menos 1, 2, 3, 4 pedidos, e aí já me dá uma graninha, entendeu? Porque tem um 4 de ouros aqui. Então, pode ser, principalmente se você é freelance, tá? Que eu estou dizendo, autônomo, uma coisa assim. Então, não é que, nossa, vai chover dinheiro. Não, pode ser aqui que seja um pedido, 2 pedidos, mas coisa que também já me traz uma certa segurança material. Bom, tava faltando, agora eu tô no 4 de ouros, agora pelo menos eu tenho o básico. Agora pelo menos eu consegui o dinheiro para pagar a conta. Consegui o dinheiro do material escolar, consegui o dinheiro do IPVA, consegui o dinheiro do IPTU. Agora eu tô seguro, né? Não tá sobrando, mas também não tá faltando, né? Tem aquela coisa assim, tá, touro? Então parece que você vai conseguir aí receber alguma notícia que pode ser nesse sentido. Pode ser aqui um cliente te chamando, tá? Alguma coisa nesse sentido. Agora, para outros aqui, se você mandou currículo para empresas, se você está buscando trabalho e mandou currículo, aqui pode ser uma oportunidade de você trabalhar em algum local, pode ser que o salário não seja muito atraente, mas de início parece que é, né, o que pode te auxiliar aí, tá? Do ponto de vista financeiro. Então, pode ser que não seja o salário dos seus sonhos, mas também é algo que não vai deixar você passar aperto, tá? Vai te trazer aí um certo sustento, pelo menos nesses momentos mais delicados aqui, tá? Pede para São José, gente. São José, valei-me São José, me envia clientes. Valei-me São José, me envia um trabalho. Pede para São José. Ok, universo, qual que é o desafio para Touro? Desafio para Touro. Touro de Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, o Sol na casa 2. O desafio para Touro esta semana. Desafio para Touro esta semana. Desafio para Touro esta semana. Touro, desafio. Ó, Cavaleiro de Paus. E a depressão. É o desafio que você vai estar desmotivado, né, Touro? Aqui o desafio Cavaleiro de Paus com a depressão e o 5 de espadas e o enforcado, né? Aqui alguns estão passando por um processo de despertar, tá? Esse despertar ele não está sendo nada confortável, até porque despertar confortável, que despertar é esse, né? Evoluir dói. Então, aqui despertar não é mar de rosas, né? Igual as pessoas acreditam. É sofrido, né? Você dá de cara com quebrar ilusões, porque as ilusões nos protegem da dor, né? Então, quebrar ilusões dói. Então, aqui muitos taurinos podem estar passando por um processo de despertar também, e aí, de rebote, pode estar passando por problemas na vida financeira ou profissional, tá? E aqui, o desafio para você, touro, ele é uma tristeza, uma falta de motivação. O cavaleiro de paus aqui representa alguém motivado, otimista, entusiasmado pela vida, e aqui vem no desafio com a depressão, mostra você nada entusiasmado com a vida, nada entusiasmado. Você está talvez enxergando o ano nem começou, né? Mas parece que você está enxergando o ano, quer dizer, o ano começou, mas assim, está no início. Parece que você está vendo o ano com uma ótica muito pessimista. Sabe quando você até porque, né, gente, ano novo, vida nova, o cérebro é o mesmo. Então tem que mudar a condição ali do mindset, né? Porque senão a vida realmente vai ser a mesma. Então, parece que você está enxergando a vida de uma maneira um pouco negativa, tá? Então aqui alguns podem estar de fato depressivos, angustiados, ou passando por algum luto, e aí esse luto pode ser qualquer tipo de luto, perdi um relacionamento, perdi um animal de estimação, perdi um trabalho, e aí tô tentando me recolocar no local de trabalho, no mercado de trabalho, não tô achando um trabalho, então estou, né, é um luto, toda perda é um luto, gera um luto. Então você está passando por um processo, eu diria, desafiador do ponto de vista emocional, tá? Pessimista, talvez aqui algum se sentindo humilhado pela condição,
que estão vivendo, tá? E a depender da condição, né? Alguns mais, outros menos, sentindo humilhados, constrangidos. Sabe quando você se sente constrangido pela própria vida? Humilhado pela própria vida? Não sei se vocês já sentiram isso. Eu já senti, é horrível. Você se sente humilhado pela própria vida. Na psicanálise a gente fala que é o ponto de quebra, né? De confronto com o ideal de ego, né? O ideal do ego. Eu achei que eu fosse ser uma coisa, eu fosse chegar no final de 2025 uma coisa e é outra coisa, né? Então você se depara com um contraste. Você confronta o ideal de ego. Eu queria chegar em 2026 assim, mas eu cheguei assim. Bem aquém do que eu gostaria. Então isso confronta o nosso ideal. Gera frustração. Ok, universo. Qual é a energia positiva para touro? O que tem de positivo, então, né? Disponível e favorável para touro. O que é positivo, disponível e favorável? Olha, o mundo, hein? Tá acabando, hein? Você tá passando por um aprendizado, tá? O mundo aqui mostra fechamento de um ciclo. Ah, o Papa. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. A fé vai te salvar aqui, tá? Pega firme aí na fé. Independente de qual fé que você seja, né? Enfim, oração, jejum, tá? Aqui pega firme com a fé, não entrega os pontos, vai estudar, tá? Porque aqui a espiritualidade, ela vai te abençoar. Parece que você está passando por um processo de finalização de aprendizados. Eu não vejo necessariamente aprendizados kármicos, mas claro que tudo na vida é kármico, né? Se a gente for levar em consideração ali a lei da causa e efeito. Mas você está passando por um processo de finalização. Pode ser finalização de uma espera por um trabalho, a finalização de um processo humilhante, a finalização de um processo depressivo, a conclusão de algo, tá? E aí, essa conclusão também, claro, ela vem à medida que eu consigo entender o motivo pelo qual eu passei por isso. Porque senão as experiências elas vão se repetindo, né, pessoal? Se eu não aprendo a lição que a vida quis me ensinar através dessa experiência, a experiência ela não vai ter fim, vai ficar um loop infinito das mesmo tipo de experiência, eu não vou aprender. Porque o objetivo é aprender. O mundo, o ciclo, ele só se fecha quando eu aprendo. Então, alguns, por exemplo, podem estar passando por dificuldades financeiras porque talvez não sabem lidar com a gestão financeira. Então, à medida que eu consigo entender, eu estou passando por uma dificuldade financeira aqui, porque lá em novembro e dezembro eu gastei demais. Eu comprei coisas que não precisava, então agora eu aprendi a gerir melhor os meus recursos. Pronto, aprendi. Lição final, a lição se finaliza, novo ciclo começa, tá? Então, para alguns aqui, existe um aprendizado que vai ocorrer, um ciclo que se fecha aqui, tá? Aqui se é na questão financeira, alguns taurinos podem ter a lição kármica 8, e aí precisa aprender a lidar com essa questão da energia do dinheiro, porque dinheiro é energia, né? Dinheiro é energia. Até porque nós temos aqui, olha, 21 com 5 dá 26. 26, 2 com 6 dá 8, tá? Aqui alguns taurinos têm a lição kármica 8. Procura aí na numerologia cabalística, provavelmente você tem a lição kármica 8. A lição kármica 8, gente, se a pessoa não sabe gerir os recursos, não sabe lidar com a energia do dinheiro, não dá valor às coisas que constrói, que materializa, né, que adquire, nossa, a pessoa tá lascada na vida, tá lascada. Ela vai passar por perdas que vai humilhar ela até ela aprender a dar valor ao que ela está construindo, ao que ela produz, ao que ela tem, porque senão ela tá lascada. Ainda mais se ela estiver vivendo um ciclo 8, junto com o momento decisivo 8, e aí tem a lição kármica 8, nossa, a pessoa tá lascada. Se não souber gerir, vai aprender na dor. Vai aprender na dor que energia dinheiro é energia. Né? E o 8 também fala de justiça, tá? O 8 também rege justiça. Então, a pessoa que tem a lição kármica 8, ela precisa aprender a ser justa.
e a justiça, né? E a justiça no sentido de maneira geral. A justiça no sentido de maneira geral, tá? No sentido de não fazer mal para os outros, não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, não prejudicar os outros, sobretudo financeiramente não prejudicar as pessoas, não desejar mal para os outros também, porque a justiça ela é ampla, né? Então, no sentido, por exemplo, eu não gosto de fulano. Aí quando acontece uma coisa ruim na vida de fulano, eu vou lá e debocho, eu vou lá e zombo, eu vou lá e rio, né? Fico rindo da pessoa, porque aconteceu algo ruim na vida do fulano e eu não gosto do fulano. Isso não é justo, né? E aí pronto, deve estar pagando alguma coisa aí, tá? Algum taurino aí pode estar pagando isso daí. Uma justiça que foi feita aí na sua própria vida, no sentido de causa e consequência, né, pessoal? Às vezes a pessoa ela perde um pouco do senso da bom senso, né? Não tô falando de você, tô falando de maneira geral, touro. Às vezes a pessoa ela perde um pouco do bom senso, né? Porque às vezes eu não gosto de fulano, mas não é porque que eu não gosto de fulano que eu vou festejar uma injustiça acontecendo na vida do fulano, né? E as pessoas hoje em dia, elas estão perdendo o bom senso. Além do bom senso, né? Antes fosse só o bom senso, estão perdendo a humanidade mesmo, o senso de humanidade mesmo. E aí, né? Enfim. Se fosse só o bom senso, estava bom. Ok, universo. Para touro. Touro, ó, repressão. Aqui tem uma cobrança aqui, tá, touro? 10 de paus aqui, para alguns tem uma cobrança. Aqui, alguns podem estar... Ó, o julgamento, tá? Tô dizendo. Além da ilusão, parece que você passou por algum tipo de cobrança kármica. E aí, como eu disse, essa cobrança kármica pode ter a ver com a lição kármica 8, pode ter a ver com a gestão financeira, né? Com a questão do valor pessoal também, o valor que você se dá. Ok, e a roda da fortuna, a mudança, tá? Mas vai mudar para melhor, tá? Porque parece que você conseguiu concluir, olha, compartilhar. Parece que você conseguiu concluir aí algum tipo de aprendizado relacionado aqui. E aqui, se compartilhar, pode estar relacionado com a capacidade de ter empatia pelos outros, pela capacidade de ser generoso com os outros e consigo mesmo, pela capacidade também do equilíbrio, né? Porque também se eu tiro de mim para dar para o outro e eu vou ficar sem, isso não é justo comigo. Então é o equilíbrio entre o dar e receber. Então tem tudo isso daí. Alguns taurinos podem estar passando por algum tipo de aprendizado relacionado a isso, tá? A dar valor ao que tem valor. A dar valor às minhas conquistas. A dar valor ao meu trabalho, ao suor que cai do meu rosto. É aprender a gerir meus recursos. É aprender a ser justo comigo e na vida do outro também. Etc. É tudo isso. Aqui tem alguns taurinos que podem estar passando por alguma dificuldade financeira porque compartilham demais. E aí não que isso seja um defeito, mas alguns podem ter um excesso de necessidade de ajudar, ou uma autocobrança, ou uma autoexigência muito grande de estar partilhando. E aí você tem que ter um equilíbrio, né, gente? Porque se eu vou tirar a roupa do meu corpo, eu vou ficar pelada, né? Então, tudo tem um equilíbrio. Eu compartilho à medida que eu posso compartilhar, à medida que isso não vai prejudicar a minha própria subsistência, a minha própria paz, no sentido de tranquilidade financeira, enfim. Então, para alguns tem isso daqui. Tem um excesso também do compartilhar aqui. E aí você vai ver, né, em que posição que você se encontra aí. Aqui alguns taurinos podem ser muito explorados, muito explorados. E aí quando você precisa não tem ninguém, todo mundo virou as costas. Ninguém te empresta R$1. Mas quando você tem, todo mundo bate na sua porta. E aí parece que você tá aprendendo a duras penas a isso daí, tá? O que a repressão tá dizendo, universo? Para touro, a repressão, ó, julgamento, tá? Julgamento 2 vezes com a repressão. Aqui, para muitos, tem uma cobrança kármica. E essa cobrança kármica, ela não necessariamente não quer dizer que é um castigo. Quer dizer que a vida está querendo te mostrar alguma coisa.
ela está querendo te mostrar, de repente, algum comportamento negativo que você tem em relação ao dinheiro, algum comportamento negativo que você tem em relação à justiça, de maneira geral, né, da sua forma de lidar com essa energia do dinheiro, sei lá, que é isso daqui. Mas aqui, né, aqui para alguns aqui é o excesso de peso, de carga. Pode ser que você seja um taurino que carrega muitos fardos dos outros e não são seus fardos, tá? Não é problema seu determinadas coisas, mas aí você carrega tudo nas suas costas como se fosse um problema seu. E aí você, até para ajudar os outros, né, pessoal, a gente tem que ter muita sabedoria. Por isso que a gente tem que pedir a Deus, em primeiro lugar, a sua oração, em primeiro lugar, tem que ser sabedoria. Antes de pedir um trabalho, antes de pedir pela saúde, antes de pedir por prosperidade, por um relacionamento, pede sabedoria. Porque a gente tem que ter sabedoria para tudo nessa vida. E aí, às vezes, até para ajudar alguém, a gente tem que ter sabedoria. Porque às vezes tem algum familiar na nossa vida, passando algum, por exemplo, algum familiar passando por alguma dificuldade financeira. E a gente se sente obrigado a ajudar aquele familiar, porque, nossa, é meu familiar, é meu irmão, nossa, é fulano de tal, não posso deixar de ajudar. E aí você tira de você, da sua reserva financeira, do seu suor, do seu trabalho que você fez, você pega da sua condição, da sua prosperidade e dá para aquela pessoa. Mas, de repente, aquela pessoa ela está passando por um aprendizado espiritual, uma lição kármica, uma lição espiritual que ela tem que passar por aquela lição. E aí você está impedindo a espiritualidade de ensinar algo para aquela pessoa. Você está dificultando a espiritualidade a agir na vida daquela pessoa, porque de repente aquela pessoa tem uma questão para aprender em relação à gestão financeira, em relação à justiça, e aí você vai e se intromete na lição. Você entra no meio desse processo de aprendizado daquela pessoa. Então aquela alma não aprende. Você atrapalha a logística espiritual ali. Então, até para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que ter sabedoria. Né? Então, eu peço muito sabedoria para saber se eu ajudo ou se eu não ajudo. Parece que tem touro aqui carregando fardos que não são seus, responsabilidades que não são suas, preocupações que não são não são suas, né? E aí atrapalha a sua vida, a sua produtividade, a sua felicidade, a sua saúde psíquica, porque você está preocupado com o problema de fulano de tal, mas fulano de tal está passando por um aprendizado espiritual. Fazer o quê? Tem fardos que não são nossos, gente. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Além da ilusão, 5 de espadas, a mudança, Pagem de paus. Acabei de falar da justiça, hein? Acabei de falar da justiça. Aqui tem um aprendizado kármico aqui. Isso não é para você, é para alguém que você tá lidando e tá carregando o fardo dessa pessoa. Aqui você tá carregando o problema de alguém nas suas costas, tá? Aqui, para alguns aqui, nós temos a justiça com o compartilhar. Então, para alguns taurinos, a lição é aprender a compartilhar. Talvez tenha taurino aqui com muito ganancioso. E aí, lembrando que ganância é diferente de... Esqueci até a palavra, gente. Tá? Então, aqui tem um taurino, se veio essa energia aqui da justiça, aqui pode ter um taurino que, de fato, é difícil compartilhar, né? Tem um pouco de dificuldade. Isso para alguns. Agora, para outros, é o excesso. Eu ajudo demais os outros, eu ajudo demais a minha família, eu me sobrecarrego com os problemas da minha família, enfim. E aí é aquele pai que ajuda o filho com 50 anos, está ajudando o filho financeiramente até hoje, né? 50 anos o filho não sabe ainda se virar financeiramente, né? Enfim, então aqui pode ser aqui carregando problemas que não são seus. E aí a justiça vem, equilibra isso daí. Saiba a justa medida. Até que ponto você pode ajudar sem interferir no aprendizado espiritual do outro? Porque amor demais mata a pessoa, né? Se eu amar demais uma rosa, eu tiro a rosa da planta ali, né, do coisa ali, eu matei ela. Então, amor demais, ele é prejudicial, tá? Tudo é com muito equilíbrio na vida. Então, amor demais deseduca.
Ele mata a alma do aprendizado, né? Ele tira a possibilidade da alma aprender. E a evolução ela é individual, tá? Não tem como a gente aprender e evoluir para os nossos familiares, não. Cada um tem que ir com a própria perna, com a própria consciência. Bom, então é isso aí, touro. É um aprendizado para sua alma aí, tá? É um aprendizado para sua alma isso daí. E aí eu não sei que posição que você está nesse caminho aqui. O que eu sei é que nós temos o mundo. O mundo é uma finalização, conclusão de um aprendizado. Possivelmente você vai concluir isso daí essa semana. Tá? Bom, é isso daí, touro, que eu vejo para vocês, meus queridos. Um beijo, taurino, se a leitura fez sentido. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa o seu like aí, tá bom? Um beijo, touro. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.